Olá, oitavo ano! Vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Bom, a aula de hoje nós vamos revisar os conteúdos que irão ser cobrados na avaliação do terceiro bimestre. Então, eu já deixei aqui na tela para vocês o sumário do livro, para orientar vocês quanto aos conteúdos que mais serão cobrados, tá? Que mais cairão. Então, primeiro, eu quero que vocês anotem aí, peguem o livro e já vão anotando. Eu vou sublinhar aqui, eu vou destacar. Começando aqui com o uso dos conectivos, né? Nós começamos a aprender sobre os conectivos, as conjunções, e aí, logo na sequência, nós viemos e relembramos os períodos compostos. Sublinhei aqui. Também nós vimos a polissemia, tá? Também irá cair na prova. Depois nós fomos para as orações coordenadas e subordinadas, para identificarmos a diferença entre elas. Depois, começamos as classificações das orações coordenadas aditivas, adversativas. Aqui no livro de vocês, eles vão mudando. Não tem uma sequência numa mesma unidade. Estão observando isso? Então, aqui nós temos conjunções coordenadas explicativas alternativas, aqui na 304, e as conclusivas da 318. Então, eu quero que vocês anotem aí essas páginas, para que vocês tenham essa orientação nos estudos de vocês. Bom, então, o que vai cair no terceiro bimestre, basicamente, são os períodos compostos por coordenação, e para identificar se é uma oração coordenada sindética, assindética, qual a conjunção, qual o valor semântico que ela estabelece na oração, a polissemia também, o gênero textual também que aprendemos nesse bimestre foi artigo de opinião, tá? Então, nós temos que focar nesses assuntos. Bom, vocês já tiveram videoaulas com explicação de cada um desses temas, tá? Já reforcei. Sempre estou revisando esses conteúdos nas lives. Então, eu achei por bem, para que nós façamos uma revisão de maneira mais explícita, mais clara, né? Que seja de mais alcance para todos vocês, eu trouxe um exercício em slide, e aí eu vou... Deixa eu só colocar aqui. E aí eu vou... Pronto. E aí nós vamos resolvendo esses exercícios para que vocês possam identificar cada um desses conteúdos na prática, ok? Então vamos lá. Eu vou deixar a tela cheia, tá? Para facilitar a visão de vocês. Então vamos continuar. Pronto. Deixa eu voltar aqui. Primeiro, vamos revisar sobre o período composto. Olha, número 1. O período composto por coordenação é retratado por orações que não mantêm dependência sintática entre elas. Eu falei para vocês que, para a gente reconhecer que um período ele é composto por coordenação, é quando ele sintaticamente é independente da outra oração dentro de um único período. Então, eu tenho dois elementos, duas orações dentro de um único período, sendo que um não depende do outro sintaticamente. Então, nesse caso, eu tenho duas orações dentro de um período, sendo que cada uma delas são independentes uma das outras, embora estejam fazendo parte de uma mesma estrutura, de um mesmo período. E elas são classificadas assim como coordenadas. Agora, essa relação de independência, eu vou mostrar para vocês na frase, ok? Para ser mais um período, para mostrar para vocês de maneira mais prática. Vamos então a essa questão aqui.
Assim sendo, demonstre seu conhecimento elaborando uma oração para cada modalidade solicitada. Vamos lá, eu tenho que elaborar aqui com vocês uma oração que apresente o valor aditivo e que seja coordenada. Vamos fazer juntos? Vamos lá. Vamos fazer aqui, tá? Olha só. Se ela é aditiva, ela apresenta uma conjunção de soma, né? O e, o nem, mas também. Então, eu tenho que colocar uma conjunção de soma. Primeiro passo, vamos construir o nosso período. Mariana brinca e vamos botar duas relações aqui mais fáceis, peraí. Estuda e ouve música. Bom, período esse que é sempre, tá? Para ser chamado de coordenado, ele tem que ser um período composto. Então, nesse caso aqui, eu tenho... Deixa eu botar em vermelhinho. Pronto. Eu tenho Mariana estuda e ouve música. Ele é composto por quê? É formado por duas orações. Eu tenho estuda, eu tenho ouve. Tudo bem até aqui. Agora, para ser uma oração coordenada, essa primeira oração, ela tem que apresentar elementos sintáticos independente da outra. Se eu falo para vocês, Mariana estuda, eu já comuniquei para vocês, sem necessitar de nenhuma outra informação, aquilo que eu preciso. Mariana estuda, ponto, acabou. Então, nesse caso, eu tenho semanticamente, em relação a sentido, uma estrutura completa, independente. E sintaticamente, de acordo com a análise sintática que nós fazemos sobre essa oração, eu tenho o sujeito, quem estuda? Mariana. Eu tenho um verbo, que é um verbo completo, que tem toda a informação necessária. Se eu falo para vocês que Mariana estuda, ela estuda e pronto. Eu não preciso de nenhuma informação a mais. Certo? Então, sintaticamente, ela apresenta todos os elementos necessários para ser independente dessa daqui. Tudo bem? Por isso, ela é chamada de oração coordenada. A outra oração é ouve música. Essa outra oração, olha, eu tenho quem ouve? Ela. Então, eu tenho um sujeito oculto, eu tenho um complemento, né? Ouve alguma coisa, ouve o quê? A música. Eu tenho já um verbo aqui, ou seja, eu tenho todos os elementos sintáticos que não dependem dessa daqui. Então, eu tenho duas orações dentro desse período composto, cada uma delas são independentes uma da outra. Mas eu quis uni-la por uma conjunção. E essa conjunção, eu vou chamá-la de... Ela apresenta, né, nessa união aqui entre essas duas orações, um valor aditivo, porque ela faz a soma. Mariana estuda e ouve música. Ela faz duas coisas. Na verdade, gente, o ideal aqui era uma outra ação, tá? Porque aqui eu poderia até ter outro valor, enquanto ouve música. Vamos mudar aqui, vamos colocar assim, ó. Mariana estuda e trabalha, tá? Então, ela faz duas ações diferentes. Mariana estuda e trabalha. Eu tenho uma ação, eu tenho duas ações. Então, por apresentar duas ações diferentes, eu usei uma conjunção aqui no meio, aditiva, que é uma conjunção que liga, que soma, que traz uma ideia de soma para essas duas orações. Portanto, eu tenho uma oração coordenada. Nesse caso aqui, ela é chamada de assindética, porque ela não apresenta nenhuma conjunção. E essa aqui já é uma oração sindética e classificada como aditiva, porque ela apresenta uma conjunção de soma, de adição. Pronto,
já formei um exemplo de oração coordenada aditiva. Tudo bem? Deu para entender? Vamos para o próximo. Adversativa. A adversativa é aquela ideia de oposição. Então, eu vou colocar aqui uma ideia de oposição para vocês, tá? Guilherme acordou cedo, mas chegou atrasado na escola. Então, eu tenho aqui, Guilherme acordou cedo. Até aqui eu tenho uma única oração. Olha o verbo acordar aqui, destacado. Deixa eu botar uma corzinha aqui nele. E eu tenho outra oração, ó, chegou. Tá? Outra oração, dentro de um único período. Meu período é composto. Eu vou apagar essa oração aqui. Eu vou ampliar. Pronto. Guilherme acordou cedo, mas chegou atrasado na escola. Bom, nesse caso, eu vou até aqui. Sempre eu vou até a vírgula ou antes da minha conjunção, tá? E vou parar. Então, vamos dividir esse período aqui em duas partes, tá? É um único período, tá, gente? Guilherme acordou cedo. Pronto. Quem acordou cedo? Guilherme. O sujeito está aqui. Acordou é o verbo, ele já tem sentido completo. Além disso, tem uma adjunto adnominal aqui. Opa, adverbial. De tempo. Bom, beleza. Ele acordou cedo. Então, até aqui eu tenho uma análise sintática, uma função sintática totalmente completa, apresentando sujeito, verbo, tá? Até o adjunto adverbial aqui. Então, eu estou independente dessa outra oração. Eu tenho elementos independentes. Então, eu tenho uma oração coordenada. Aqui eu tenho outra oração coordenada. Chegou atrasado na escola. Quem chegou? Ele. Quem chega, chega. Eu não precisaria nem de colocar um complemento. Mas eu tenho aqui, ó, atrasado e na escola. Desculpa. Portanto, eu tenho duas orações. Elas são independentes uma das outras, sintaticamente. E elas estão ligadas por uma conjunção mais. Bom, por que elas foram ligadas por mais? Porque são ideias opostas. Se ele acordou cedo, o que se espera? É que ele chegue cedo, certo, gente? Mas, como quebra de expectativa, como oposição à primeira oração, ao que se esperava, ele chegou atrasado. Então, se há uma ideia de adversidade, de oposição em relação à primeira, eu naturalmente vou usar uma conjunção adversativa, o mais. Por isso, eu usei o mais aqui. Tudo bem? Então, daí, vocês podem fazer para exercitar a alternativa, a explicativa e a conclusiva. Tá legal? Vamos para o número 2. Verifique o código em evidência, empregando-o corretamente de acordo com os casos expressos pelas orações a seguir. Explicativa, aditiva, alternativa e adversativa. Vamos ver? Não fomos ao aniversário, porém trouxemos o presente. Olha aqui, não fomos ao aniversário, porém, embora eu não tenha ido no aniversário, eu trouxe o presente. Então, quebra de expectativa, oposição ao que se esperava. Geralmente, quando você não vai ao aniversário, você não leva o presente, né? Nesse caso, gente, houve uma quebra de expectativa, houve uma oposição aqui e uma conjunção adversativa, o porém. Então, é muito importante memorizar quais são as conjunções adversativas. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, tá? É muito importante vocês conhecê-las. Então, aqui eu tenho uma oração adversativa. Ou tentas se qualificar melhor, ou serás demitido. Ou, eu tenho uma alternância aqui entre as duas orações. Ou seja, eu tenho uma oração coordenada alternativa. Conseguimos obter um ótimo resultado, pois nos esforçamos bastante.
Bom, eu tenho um pois que veio substituindo uma justificativa. Conseguimos obter um ótimo resultado. Como? Porque nos esforçamos bastante. Ou seja, através do nosso esforço, nós conseguimos aquilo que esperávamos. Então, aqui justifica a primeira oração. É uma explicativa, tá? Esse pois é explicativo. Agora, vamos lá. Viajamos muito e chegamos exaustos. Então, viajamos e chegamos. Foram duas ações que sucederam. Portanto, eu tenho aqui uma aditiva, ligando essas duas orações, adicionando uma informação a mais, trazendo uma ideia aditiva para elas, ok? Próximo. Assinale a alternativa que contém uma coordenada conclusiva. Gente, conclusão é algo que não pode ser confundido com explicação, tá? Vamos lá. Eu mandei para vocês uma videoaula explicando a diferença entre elas, caso houvesse, tá? Sérgio foi um bom filho, logo será um bom pai. Conclui-se que, se ele foi um bom filho, o que se espera? Se espera que será um bom pai. Então, esse logo traz uma ideia para essa oração aqui de conclusão em relação à primeira, tá? É aquilo que se espera que aconteça, é a conclusão do que se iniciou, ok? Então, aqui nós já encontramos. Eu tenho ora brigam, ora brincavam, então aqui eu tenho uma alternância. Aqui eu tenho Jaime trabalha depressa, contudo produz pouco. Eu tenho uma adversativa aqui. Aqui eu tenho outra adversativa. Aqui, Adão comeu uma maçã. E nossos dentes até hoje doem. Então, aqui eu tenho uma outra conjunção, que é uma conjunção adversativa. Vamos ver o quadro. Assinale as orações expostas e procure construir períodos compostos por coordenação, utilizando-se de conectivos apropriados. Atenha-se para as alterações que se fizerem necessárias. Bom, eu tenho duas orações aqui, eu preciso uni-las. Vamos olhar aqui o valor que elas podem estabelecer. Não me esforcei muito, obtive um bom resultado. Bom, não me esforcei muito, mas obtive um bom resultado. Por quê? Essa segunda oração não era esperada, certo? Se eu me esforcei muito, o que se espera? Se eu não me esforcei muito, espera-se que eu não alcance meu objetivo. Mas, contradizendo essa primeira oração, eu tenho sim alcançado um bom resultado. Então, aqui há uma relação de adversidade, de oposição, de quebra de expectativa em relação à primeira. Portanto, eu tenho que usar aqui uma conjunção adversativa. Precisamos nos apressar. O voo já está quase partindo. Bom, precisamos nos apressar porque, o voo já está quase partindo, justificando a primeira. Qualquer uma conjunção que seja explicativa vai entrar aqui. Ora tens uma opinião, ora outra. Eu tenho uma alternância entre essas duas orações. Não comparecemos à estreia do filme, estávamos trabalhando. Bom, vamos lá. Justificando o motivo pelo qual eu não pude comparecer, eu tenho logo essa segunda oração. Não comparecemos à estreia do filme pois estávamos trabalhando, certo? É uma conjunção explicativa. O acidente foi terrível, não houve vítimas fatais. O acidente foi terrível, porém, não houve vítimas fatais. Essa segunda oração contradiz o que se esperava. Então, ideia de oposição. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, ok? Mariana estuda, Mariana toca no coral de sua igreja. Mariana estuda e toca no coral de sua igreja, certo? Adição, conjunção aditiva. Número 8. Coloque C
ou E, certo ou errado, para as alternativas em que a oração em destaque foi incorretamente analisada. Bom, vamos avaliar juntos? Compre o bilhete, porque o sorteio será amanhã. Esse porquê, será que ele é uma oração coordenada sindética conclusiva? Porque não é conclusiva. Porque é explicativa, está errada, ok? Viu o acidente e socorreu as vítimas. Viu e socorreu. Duas ações somadas. Então, é uma oração coordenada, sindética, aditiva, perfeito, correto. O professor fala muito, vírgula, questiona bastante. Não há nenhuma conjunção ligando aqui essas duas orações. Portanto, é uma oração coordenada assindética. Volte cedo, pois iremos à festa. Agora, esse pois, ele vem como explicação? Volte cedo, porque iremos à festa. Sim, eu consigo fazer a substituição por uma conjunção explicativa, tá? Então, está certinho, ó. Oração coordenada sindética explicativa. Não correu, nem brincou. Ele não fez isso, nem aquilo. Não fez uma ação, nem a outra. Ela é uma oração coordenada sindética aditiva, ok? A soma aqui, ó, de duas negações, duas coisas que não foram feitas. O guerreiro amarrou-se e foi à guerra. Oração coordenada sindética aditiva, duas orações. Discutiram, mas não chegaram a nada. Porém, no entanto, todavia, né? Eu tenho aqui uma conjunção adversativa. Muito bem, aqui, ó, correta. A música se avisa, o ritmo torna-se irresistível, frenético, alucinante. Oração coordenada assindética, vamos ver? A música se aviva, o ritmo torna-se irresistível, frenético, alucinante. Eu tenho aqui orações sem conectores, sem conjunções, portanto, são assindéticas. Correto. Trabalhou e não recebeu. Eu tenho uma adição? Não tenho ideia de adição, tá? Trabalhar e receber não são duas ideias somadas umas às outras. Trabalhou. Quem trabalha, recebe, né? E no caso aqui, o que aconteceu foi o contrário, não recebeu. Então, há uma diversidade aqui em relação à primeira. Então, trabalhou, mas não recebeu. Então, aqui esse E tem valor de adversativo, tá? Ele tem valor adversativo, de conjunção adversativa. Então, aqui, ao invés de aditiva, deveria ser adversativa. Ué, mas o E sempre é aditivo? Nem sempre. Ele pode vir como aditivo ou como adversativo, tá bom? Raras vezes isso acontece, mas acontece. Então, temos que olhar aqui o valor semântico entre essas orações. Eu considero. Quero, pois, contar-lhe um segredo. Aqui está dizendo que eu tenho uma oração coordenada sindética aditiva. Claro que não. Eu considero. Quero, pois, contar-lhe um segredo. Esse pois traz uma ideia de conclusão. Pois é, olha só, eu considero. Quero, portanto, contar-lhe um segredo. Então, a ideia de conclusão é quando esse pois vem depois de um verbo. Quero, pois, contar-lhe o segredo. Conclusiva depois. Eu mostrei para vocês que tem o pois ceder e o pois pavê. Não sei se vocês lembram, até coloquei essa mnemônica para ajudá-los, tá? Pavê é o pois que vem antes do verbo e ele é explicativo. E o pois ceder é conclusivo porque ele vem depois do verbo, ok? Quero, pois. Tá vendo o verbo aqui? Ele vem depois do verbo. Quer em casa, quer no trabalho, ela é aplicada. Oração coordenada sindética alternativa. Quer. Perfeito. Há uma alternância aqui entre essas duas orações, tá? Quer em casa, quer no trabalho, ela é aplicada. Bom, eu espero ter ajudado vocês, tá? Esse é o conteúdo que mais vai ser cobrado na avaliação. Estudem, se esforcem, conheçam os valores semânticos de cada uma das conjunções. Estudem fazendo exercícios, tá? Praticando as atividades que eu tenho enviado para vocês. Qualquer dúvida, nós vamos tirando aí nas lives, tá bom?
Uma ótima prova para vocês. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Se esforcem que vocês conseguirão com certeza. Beijos grandes, fiquem com Deus. Beijo grande, né?